Karen prepotente quer furar a fila e acaba recebendo muito mais do que queria. Estava na fila do caixa no supermercado da minha vizinhança. Acredito que tinha uns 10 produtos, entre congelados, bebidas e petiscos. Costumo tirar um dos fones de ouvido para caso alguém me chame eu possa ouvir. Naquele momento a caixa estava finalizando a compra de um cliente e havia apenas uma pessoa na minha frente. E então de repente ela apareceu, a mulher irritante desta história. A princípio ela não parecia ser do tipo Karen e nem exalava qualquer energia negativa, até começou a conversar comigo de maneira bastante educada. Me desculpe, você se importaria se eu passasse na sua frente? Estou com pressa. Normalmente se alguém me pede isso educadamente não tenho nada urgente eu permito. Porém, eu não tinha tantas compras e o atraso seria de no máximo uns minutos. Ela por outro lado tinha um carrinho cheio de compras. Se eu deixasse ela passar, provavelmente ainda ficaria na loja por mais 10 a 20 minutos. Por isso recusei educadamente e disse que seria o mais rápido possível. Claro que isso foi uma grande ofensa. A mulher explodiu gritando que estava com pressa e que precisava chegar em casa a tempo para seus programas de TV. Vale ressaltar que, em sua exaltação, o único motivo que ela deu para a pressa era seus programas, não mencionando nada mais urgente. Enquanto ela reclamava, a caixa começou a registrar minhas compras e eu ia aguardando enquanto ela continuava seu discurso sobre como eu era um péssimo cliente e que deveriam me banir do estabelecimento. Poderia ter sido o fim, mas então ela disse algo que primeiro me deixou furioso e segundo, tornou essa história digna de ser contada. Ao me afastar prestes a colocar o fone de volta, ela grita: Se passar pelo meu carro, avise meu filho que ele terá que me esperar mais meia hora. Rapidamente liguei os pontos. Primeiro, estava muito quente lá fora. Segundo, ela estava na loja há um bom tempo pelo volume de compras. Terceiro, quase não havia sombra no estacionamento. E quarto, era por volta das 14 horas com o sol a pino. Corri para fora e comecei a verificar os carros em busca de crianças. Felizmente em um dos primeiros que olhei havia uma criança pequena deitada no banco de trás, pálida e suando muito, parecendo quase desacordada. Retornei rapidamente para meu espanto. A mulher estava casualmente conversando com a caixa. A peguei pelos ombros, virei ela para mim e gritei que o filho dela estava em perigo no carro. Disse que se ela não agisse eu quebraria o vidro e chamaria a polícia. A princípio ela me olhou com total confusão. Provavelmente nunca tinha sido confrontada dessa maneira antes. Em seguida pareceu entender o que eu disse e correu para fora. Enquanto ela saía, um homem me tocou no ombro e perguntou o que tinha acontecido. Expliquei a situação, omitindo a parte do caixa, apenas dizendo que via a criança no carro e suspeitava que a mulher era a proprietária. Ele saiu e quando cheguei lá fora ela veio ao meu encontro me culpando pelo estado do filho dela, dizendo que a demora foi minha culpa. Antes que eu pudesse responder, o homem que me abordou interveio. Descobri que ele era um policial à paisana e estava no supermercado há um tempo, então sabia que o breve atraso que eu causei não teria resultado nessa situação com o menino. Ele também mencionou que já tinha chamado uma ambulância para a criança e a polícia para ela. Não sei exatamente o que aconteceu com ela naquele momento, mas ela parecia devastada. Se sentou na calçada balançando a cabeça, quase não falando, exceto por alguns soluços e murmurando: Não é minha culpa. No final das contas, a maioria saiu bem da situação. Fiquei por um tempo para prestar depoimento à polícia e deixei meus contatos caso fosse necessário. O menino ficou bem e com a mãe detida chamaram seu pai ou outro parente masculino para acompanhá-lo ao hospital. Quanto a ela, suponho que enfrentará um processo por colocar uma criança em perigo, mas não sei se receberá apenas uma multa ou será presa. Atualização: fui contatado pela polícia alguns dias atrás. Fui à delegacia onde revisaram meu depoimento e perguntaram se queria adicionar ou modificar algo. Não quis. Eles não puderam me dizer exatamente o que acontecerá com a mãe ou a família em geral, mas disseram que a punição padrão costuma ser uma multa administrativa municipal. Acho triste que algo grave precise acontecer antes de uma punição séria ser aplicada. Não sei o valor da multa, mas para mim não poderia ser alto o suficiente. Não vi nenhuma dessas pessoas na loja ou na área em geral, e também não sei se moram por perto ou apenas passavam pela loja. Talvez estejam evitando o lugar, é possível. Provavelmente, essa é a conclusão desta história. Sei que muitos desejavam um desfecho mais severo para a mãe, mas infelizmente a vida nem sempre é justa. Pelo menos a criança está bem e esperamos que a mãe tenha aprendido a lição.